Olha a gente de novo. Muito bem, obrigado por estar seguindo a gente, tá certo? É que o meu desejo é não fazer vídeos tão longos, porque assim vocês podem dividir os momentos para poderem irem vendo, tá certo? Então vamos lá. Jesus, com duas naturezas, não eram duas pessoas, a gente tem que frisar muito bem isso, tá certo, gente? Jesus não era duas pessoas, não era. Jesus, ele era do 100% homem, 100% Deus, duas naturezas, mas uma só pessoa, tá certo? Nós vamos ver que São Paulo ele vai falar abertamente dessa ideia, tá certo? De que Jesus, ele abandonou, quando encarnou, né, na plenitude dos tempos, ele abandonou tudo que era próprio de Deus e se tornou homem sob, né, ou baixo a lei. Ou seja, dentro dessas leis, não somente lei que costumes, moral que nós enfrentamos, senão lei no sentido de verdade cósmicas, como a gravidade, tudo isso. Então, tudo que seja lei, tá certo? Lei da física e tudo que seja lei. Jesus vem e justamente habita como nós dentro justamente dessa lei, tá certo? Da lei. Muito bem. Jesus, nós sabemos que Deus ele tem três atributos, tá certo? Os três atributos de Deus, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença, tá certo? Onipotência, ou seja, Deus é completamente, né, todo poderoso. Todo poderoso. Ele é onisciente, ele é aquele que sabe tudo, todas as coisas. E é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá certo? Então, essas três categorias de Deus, Jesus deixou. Quando encarnou, Jesus deixou livremente, tá certo? Livremente ele deixou. Era preciso, como eu vou repetir, era preciso que ele encarnasse e vivesse como homem, tá certo? Dentro da condição humana. Então vamos lá. Nós temos daí no Evangelho, e nós sabemos que a onipotência de Jesus, uma vez que ele deixou todo o milagre que ele realizava, todo o sinal que ele dava, ele sempre rezava pedindo ao Pai, né, pedindo ao Padre, ao Pai, né, o Pai dele, às vezes me saiu espanhol, desculpa, mas pedindo ao Pai, né, justamente que atuasse, que manifestasse sua glória, que desse testemunho. Então, justamente isso acontece. E a gente tem inúmeras passagens aí que confirmam isso, incluindo, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, que a gente viu, a multiplicação dos pães, a ressurreição do filho da viúva de Naim e tantos outros, tá certo? Então, nós vemos justamente essa relação também de amor e de confiança que Jesus tem com o Pai e o Pai o vai justificando com o passar do tempo e dos anos. Então, a onisciência, antes da onisciência, a onipresença. Jesus cansava como homem quando corria, porque com certeza corria, quando caminhava, tá certo? Quando estava com os seus, ou seja, onipresença, Jesus ele também não tinha. Ele estava em um lugar determinado, numa hora determinada, com um grupo de pessoas determinado. Então, assim, correr, caminhar, andar, não sei, nadar, tudo isso justamente são atributos, tá certo? Da condição humana, de pessoas que só podem estar no único lugar, tá certo? A vez. Então, assim, isso é muito interessante também porque toda a Bíblia vai dizendo por onde Jesus passava, o momento que ficava e não ficava. Como, por exemplo, o mais recente na nossa memória está justamente a ideia de Lázaro, que ele tinha ficado um pouco de mais tempo, não tinha ficado, já tinha passado 4 dias e tudo mais. E é muito interessante a gente poder ressaltar que depois de ressuscitado, ele vai, né, tomar de volta todos esses atributos que ele tem. E agora a gente chega justamente no último atributo, e também interessantíssimo, que é justamente a onisciência. Jesus, como Deus, ele sabia de tudo, mas como ser humano, não. Por isso que em Lucas vai dizer que Jesus crescia, né, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Por quê? A natureza divina de Jesus respeitava a natureza humana.
Tá certo? Então, quando Jesus ele chamou os 12 apóstolos e Judas Iscariotes estava lá, se nós caímos no jogo entre saber e não saber, então quer dizer assim, se ele sabia que estava chamando Judas para poder traí-lo, então ele já sabia que a única maneira que ele tinha de redimir o ser humano seria por meio da morte. Se o único meio que ele tinha de redimir o homem era por meio da morte, isso quer dizer que Deus é um Deus terrível, porque mandou seu filho único para morrer, chamou um pobre coitado chamado Judas para trair e assim poder salvar os demais seres humanos. Ou seja, essa teoria abandonem, tá certo? Não existe. Isso não passou, gente. Não passou. Tá certo? Não passou. Deus não é mau. Jesus não veio para morrer por nós, tá certo? Isso não existe. Jesus veio para nos redimir, para nos salvar. Não necessariamente tinha que ser por meio de uma morte. E uma morte na cruz, que só não se tornou assassinato porque ele se entregou. É o que nós vamos ver amanhã. Tá certo? Então, muito cuidado com essa ideia que nós temos de que Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar. Inclusive, tem músicas que a gente canta, né? Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar. Não, tá certo? Deus enviou seu filho amado para me salvar, para salvar a mim, salvar você, salvar a nós, né? Nos salvar. E justamente, infelizmente, o meio foi a cruz, foi essa morte brutal. Tá certo? Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era a salvação, não que seu filho morresse dessa forma. Então, assim, a nossa teologia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Claro. Então, a consciência humana de Jesus, divina de Jesus, respeitava a consciência humana. Então, assim, Jesus não sabia que seria traído. E chamou aos 12, e chamou aos que quis. E respeitava, justamente dentro disso, respeitava. Então, assim, foi um Deus que inclusive a traição, tá certo? Que é humana, essa condição humana da traição, ele recebeu também essa traição e foi uma pessoa traída. Então, assim, Jesus, inclusive a traição, ele experimentou. E de um amigo, de uma pessoa que ele tinha escolhido para estar com ele. Tá entendendo? Então, assim, não sei se eu estou me explicando bem, mas assim, é algo muito interessante. Porque se não fosse assim, seria uma mentira. Tá certo? Seria Jesus escolheu Judas, Judas vai trair, e Jesus é o bonzinho, Judas é o vilão da história, que no fundo, na verdade, o vilão todo é Deus que está no céu e que mandou o filho fazer tudo isso e estamos brincando de marionete. Não, tá certo? Então, assim, a condição divina, né, a natureza divina de Jesus respeitava a sua natureza humana ao ponto que ele não sabia que seria traído, tá certo? Ele não sabia que seria traído. Então, assim, isso é muito interessante da gente poder parar um pouquinho para pensar. Então, uma vez que houve justamente a traição, tá certo? Nós experimentamos algo interessante. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou podem escrever para mim por WhatsApp, deixar o comentário do vídeo que a gente vai tentando responder e vai tentando aclarar tudo isso, tá certo? Mas o objetivo que eu quero dizer para vocês é que Deus não estava jogando com a vida de Jesus. Deus, o Pai, com certeza sofreu, tá certo? Ao ver seu filho único, primogênito, sendo assassinado dessa maneira tão brutal. E justamente não foi assassinato, porque Jesus, por amor, se entrega livremente, tá certo? Então, isso a gente vai ver também amanhã. Por amor, ele se entrega livremente. Então, o que seria assassinato duro, cru, se torna a maior prova de amor, porque ele não se deixa matar, ele se doa como uma oferenda viva, justamente para poder redimir os nossos pecados e nos salvar. Mas isso a gente vai ver amanhã, tá certo? Então, assim, eu espero justamente que se ficou alguma dúvida, se querem que eu seja mais claro, por favor, tá certo? Diz aqui porque a gente vai conversando e aclara essas dúvidas, tá certo? Mas o objetivo justamente é saber isso. O traidor, infelizmente, a traição dói porque o traidor era aquela pessoa que estava contigo, que compartilhava contigo, tá certo? Mas o ensinamento de maneira particular de hoje à noite que a gente vai celebrar
né, é justamente, esse serviço. Independentemente do que houve, é preciso resiliência, né, ou seja, é preciso a força justamente para poder dar a volta por cima e dizer como disse o Senhor: "Se eu que sou maestro, né, porque vocês me chamam maestro, se eu sou maestro, e realmente eu sou maestro, tá certo, eu abri mão de todos os meus privilégios e comecei a servir, a lavar vocês, a cuidar de vocês, a amar vocês de maneira concreta, então esse é meu mandamento novo. Tá certo que vocês se amem, mas não se amem só nas palavras, não, se amem de maneira concreta, tá certo? Então, assim, é no serviço, é no bom dia a um vizinho. Hoje a gente não pode visitar, e é até bom que a gente não visite ninguém, mas quando passar esse coronavírus, com a graça de Deus, essa pandemia, também visitar uma pessoa que realmente precisa de uma palavra de carinho e de conforto, tá certo? Chegar no supermercado, na caixa, no banco, não sei. Chegar de verdade com um sorriso, a gente nunca sabe. Talvez esse sorriso que nós vamos dar para a pessoa seja o único que ela vai receber durante todo o dia. Perguntar a outra pessoa como ela está. Olá, como é que você está? Esperar a resposta. Muitas vezes a pessoa vai dizer assim, estou bem. No fundo não está, está passando aí lutando cada dia com seus dragões, né, internos. Então, justamente, vamos ser um pouco amável nesse sentido, no trato a trato, tá certo? Então, vamos deixar de julgar também pela aparência. Muitas vezes a pessoa está cabisbaixa e tudo mais, eu só precisava de, você consegue, você é capaz, tá certo? Vamos ser fiel, seja no matrimônio, seja no trabalho, seja na amizade. Vamos ser fiéis de verdade, vamos deixar de trair ou pensar em traição, vamos tentar dar o nosso melhor, tá certo? E justamente esse é o convite que o Senhor faz para nós. Então, justamente, implorando a misericórdia do Senhor, que experimentou a traição, com certeza, tá certo? Se nós formos fiéis, Ele seguramente, tenho certeza que com a sua misericórdia, Ele não vai falhar. Então, assim, esse é o tempo propício para nós, tá certo? Então, assim, fica o convite. Assistam os 3 vídeos, por favor, compartilhem, tá certo? Para que outras pessoas também possam se aproximar cada vez mais de Deus e fazer essa experiência do amor do Senhor. E amanhã, justamente, a gente vem falar um pouco dessa oferta de amor que o Senhor faz livremente, tá certo? Por nós. Então, assim, um abração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. E aí, obrigado por tudo. Estamos juntos e até amanhã. Que tenham uma boa celebração. Estarei rezando por vocês hoje na adoração e vocês com certeza rezando por mim também. Tchau, tchau.